Bom dia, meu nome é Amarilton, enquanto o professor André configura. Vou falar um pouco do que a gente vem fazendo, né? Sou aluno de doutorado aqui na UFC e venho trabalhando na mesma linha, uma linha parecida dos colegas Gilderlan e Paulo, em superfícies inteligentes reconfiguráveis, mais especificamente RIS híbrida, aquela em que o Gil apresentou, em que os elementos são conectados a cadeias de radiofrequência, a poucas cadeias de radiofrequência, né, através de uma combinação analógica. E vocês viram que aquela combinação analógica, ela é algo externo, né? Você tem uma RIS passiva, ainda passiva, mas que acopla energia. E aí, através de um analog combiner, você proporciona essa redução de cadeias de radiofrequência necessárias para fazer o sensing, né, e captar aqueles sinais de forma que eles sejam processados na unidade do controlador da RS. Então, quebrando um pouco o protocolo, em vez de trazer hoje um trabalho que a gente já fez, aproveitando que os colegas já cobriram de forma bem interessante o assunto IRS, RIS, eu trouxe um trabalho que nós começamos agora, né? Realmente, há poucos dias atrás, nós começamos essa investigação de um tema que já está bem quente no momento. Os holofotes estão sendo mirados nesse assunto, que é sobre antena DMA, Dynamic Metasurface Antennas, né? Antenas dinâmicas de metasuperfície, que compartilham de similaridades com a superfície inteligente reconfigurável. Então nós começamos a investigar uma estimação de canal, do canal efetivo para sistemas baseados em DMA. Sorry. Agora foi. Ok. Bom, bem, falando um pouco sobre a DMA. A DMA é um painel, um grande painel composto por uma vasta quantidade de metátons, de elementos de metasuperfície, bem semelhante a RIS, superfície inteligente reconfigurável, porém, aqui nós temos agora uma antena, né? Nós saímos de uma estrutura passiva para uma estrutura agora ativa. Então, a estrutura física de uma antena dinâmica de metasuperfície corresponde a você posicionar inúmeros metátons sobre uma linha de microfita, e aí cada metáton ele está fracamente acoplado à linha, de forma que os sinais que são os sinais, o sinal de alimentação, é o sinal que é injetado no início dessa linha, ele possa sofrer uma irradiação, né, através de alguns slots, dos slots que estão presentes nesses metátons. Então, nessa estrutura, você tem geralmente um terminador de 50 ohms em um dos terminais da microfita, e na outra extremidade da microfita você conecta uma cadeia de radiofrequência. Então, consequentemente, o sinal que chega em cada elemento vai sofrer ao longo do processo de viagem da onda pelo guia de onda, até chegar na cadeia de radiofrequência, os sinais vão acumulando diferentes fases. E esse processo de acumulação de fase, ele corresponde exatamente a um processo de analog combining, só que agora natural, da própria estrutura. Que vocês viram que naquela arquitetura híbrida, você tem um elemento ativo, um combinador, em que cada fase daquele analog combine é configurada externamente,
de forma que você possa fazer um sensing, né, captar aqueles sinais e ao mesmo tempo alterar os phase shifts, só que de forma externa. E agora não, você pode usar uma estrutura em que cada elemento dessa estrutura ainda ele é controlado, ele tem uma fase controlável, porém a combinação desses sinais é feita de forma natural, por conta da própria arquitetura. Então, cada microfita dessa vai implementar de forma natural, é um produto da arquitetura dela, vai implementar uma combinação. Então, você tem uma combinação da radiação que chega em cada elemento ao ponto que ela vai se propagando até chegar a essa terminação. Então, nós temos alguns trabalhos aqui iniciais, né? Esses primeiros trabalhos iniciais foram os que começaram mesmo a explorar, propor e explorar essa arquitetura. E mais recentemente nós temos um artigo, há um artigo na bibliografia, né, na literatura, sobre estimação de canal. Até o momento que nós fizemos essa apresentação, era o único artigo de estimação de canal que foi implementado até o momento, que foi publicado, e que esse artigo de estimação de canal, ele considera um modelo em que as estatísticas já são conhecidas do canal. Então nós aqui vamos propor uma estimação de canal em que eu não conheço nenhuma estatística desses canais. E também nós vamos ver agora que existe um canal interno na própria DMA. Não só, por exemplo, do usuário para a DMA, mas dentro da DMA a gente tem um canal interno que precisa ser analisado e estimado também. A DMA ela pode ser implementada, a reconfigurabilidade dela, né, das fases, também através de diodos PIN ou de pulvaractores, assim como foi apresentado para RIS, né? O diodo PIN vai nesse caso, proporcionar somente 2 estados, on e off, enquanto o varactor, você vai poder ter um maior controle em relação à amplitude e fase. Ok, falando um pouco sobre o Analog Combining que a DMA executa. Esse Analog Combining ele é formado por esses dois blocos, né, esse conjunto de blocos que vocês estão vendo aqui, na cor amarela e na cor azul. Na cor amarela nós temos o sinal, né, começando a partir do X. O X representa o sinal que incide em cada elemento, nos elementos de cada microfita. Então nós temos P maiúsculo microfitas. Então aqui eu tenho para a pésima microfita, né, se eu der um zoom aqui em cada microfita, na onda aqui tem uma representaçãozinha aqui da onda trafegando por ela. E aí nós temos o sinal que incide nos NE elementos. Cada elemento vai ter os seus pesos ajustados de forma reconfigurável, né, de forma externa, representado aqui pela essa letra Q. E aí, à medida que a onda vai se propagando dentro dessa microfita, em que essa propagação, o efeito dessa propagação é representado aqui por esse H, né, que nós temos um exponencial que depende do número de onda, depende do coeficiente de atenuação do guia de onda e da distância entre o enésimo elemento até o ponto de extração. Esse ponto de extração é exatamente o final dessa microfita antes de chegar na cadeia de radiofrequência. Então, se a gente analisar bem, nós temos um efeito de combinação, né? Nós temos a multiplicação do X pelo Q pelo H. Então, esse bloco aqui ele representa o efeito de analog combining feito por cada microfita da DMA. É o que se chama de o DMA analog combining.
E aí, esses pesos, né, como é que a gente modela esses pesos da microfita? Bem, diferentemente da IRS, em que você seta os phase shifts de forma a proporcionar reflexões otimizadas na direção desejada, então a RIS ela só vai, enfim, refletir, né, a onda eletromagnética que chega para uma determinada região. Só que agora, quando a gente parte para a antena, na DMA, vamos agora chamar isso de DMA weights, os pesos da DMA, porque agora ela não vai só refletir, ela vai receber e transmitir. Então, uma forma da gente modelar esses phase shifts, já casando um pouco com o que o Paulo acabou de explicar sobre os efeitos práticos, é através da restrição de fase lorentziana, a fase com essa restrição, em que ela está restrita, né? Ela representa aqui você tem uma variação tanto da amplitude como da fase da onda. E uma coisa interessante é que no lorentziano, muito embora você configure as fases dentro de um intervalo de 0 a 2π, na prática, a fase de cada Q desse aqui vai ser, no máximo, π sobre 2. Então você tem agora uma restrição de 0 a π sobre 2, considerando φ, considerando os ângulos de 0 a 2π. Então você configura o φ, digamos, na IRS seria E elevado a Jφ, mas agora, na prática, não vai ser isso. Na prática você tem esse efeito do lorentziano de acordo com a física, né, restrições físicas da DMA. Aqui eu tenho uma figura que ilustra um pouco o caso em que, se você configurar as fases, os pesos com o módulo 1, você está justamente nessa circunferência aqui de raio 1, e aí quando você faz o mapeamento dessas fases, desses coeficientes para o lorentziano, aí agora nós temos uma mudança aqui, não vai ser mais módulo 1, né? Então nós temos aí uma alteração também na amplitude. Então isso é alcançado utilizando, isso é uma representação física um efeito prático quando se utiliza varactores, que proporciona esse efeito. Bem, então o que nós vamos utilizar e propor nesse trabalho? Bem, eu dei aqui um zoom em apenas uma microfita para a gente entender melhor como é que funciona essa reconfigurabilidade e esse canal interno que eu comentei no início. Nós temos o sinal que está incidindo nessa microfita, esse XP da pieza, uma microfita. Então, cada elemento vai receber, né, uma porção dessa radiação, e eu tenho uma malha de controle, semelhante à malha que controla a IRS, a RIS, mas agora ela vai também controlar a amplitude, não só a fase. São os pesos da IRS, da DMA, que vão atuar sobre cada elemento de forma independente. E os papers na literatura, eles consideram esse efeito da propagação dentro da microfita como conhecido, porque, como vocês viram, ele só depende da atenuação, coeficiente de atenuação do guia de onda, a distância de cada elemento até o final da microfita e também o número de onda. Então, por exemplo, no paper de estimação de canal, que eu mostrei a referência, ele considera como conhecido esse H. Só que podemos ter diversos fatores de forma que esse conhecimento não seja justificado, como, por exemplo, imperfeições, como o professor Paulo destacou. Posso ter imperfeições sobre cada metaátomo, sujeira, imperfeições de fabricação, distâncias, descasamento de distâncias entre um elemento e outro, entre uma microfita e outra. E o principal é o acoplamento. É o acoplamento aí de um elemento para outro e de uma microfita para outra. Até porque o sinal que incide em um elemento, ele vai viajar através desse guia de onda até chegar na ponta. Mas nada impede dele também
provocar uma radiação espúria no outro elemento. Então, tem uma série de coisas que não são levadas em consideração com esses assumptions. E agora, nós vamos modelar esse canal interno, esse H, como desconhecido. Nós não vamos utilizar aquela expressão, aquela exponencial, né, que depende da atenuação e tudo mais. Nós vamos estimar ele também. Ok? Então, nós vamos utilizar uma abordagem de estimação de canal em que é baseada nesse paper de estimação, em que, de uma forma bem interessante, a Rezvani, ela assumiu que dentro de cada período de símbolo, você pode fazer múltiplos chaveamentos da DMA e, consequentemente, você pode obter várias medidas dentro de um único período de símbolo, dentro de um time slot. E então nós vamos se basear nessa premissa para poder fazer a estimação de canal. Então eu considero um sistema bem simples, em que um usuário tem L antenas, a estação base, a antena da estação base é a DMA, e aí GP é o canal entre o usuário e a pésima microfita da DMA. Nós consideramos T períodos de símbolos, nós utilizamos pilotos nesse caso, e nós vamos fazer M medidas. De uma forma bem resumida, que a gente está acabando o tempo, né? Nós estamos sem tempo. Nós temos aqui o sinal recebido no pésimo elemento da DMA no instante T, dado por essa escalar. E aí, quando a gente associa um vetor dos pesos de cada elemento da microfita com o vetor do sinal recebido em todos os elementos da microfita, nós agora podemos, né, utilizar essa estrutura aqui algébrica que pode nos proporcionar uma certa derivação aplicando o protocolo temporal, de divisão temporal, semelhante ao que o Gil utilizou, o Gil Delão utilizou. E agora esse X vai ser um sinal que segue uma orientação para pilotos. Então nós vamos ter, esse X vai ser o canal G multiplicado pelos pilotos representado pela letra S. Nós temos aqui só passar um pouco rápido por esse slide, uma representação do canal efetivo que nós queremos estimar, que é o canal interno junto com o externo. O canal interno é exatamente esse H, representa a propagação dentro da DMA, que vai levar em conta vários efeitos práticos já mencionados, e o canal G é o canal wireless. Então nós temos o canal wireless e o canal guiado, vamos dizer assim. E aí nós vamos modelar o canal efetivo como o produto dos dois, para a pésima microfita. E nosso objetivo é encontrar o canal global, considerando todas as microfitas, né? A partir de algumas manipulações algébricas, nós podemos chegar nessa equação aqui de baixo, em que eu considero o canal efetivo total. Ok, aqui nós temos então algumas equações que ilustram a derivação matemática, adotando esse protocolo temporal. Então, após T períodos de símbolo, após M medições, e concatenando todas as P microfitas, nós chegamos nesse problema de estimação para a pésima microfita, em que eu posso aplicar uma pseudo-inversa, nessa matriz ômega, que essa matriz ômega corresponde ao produto Kronecker da matriz de pesos, que é a matriz em que você vai configurar a DMA, Kronecker, os pilotos transmitidos. Então, nós fizemos basicamente um estudo inicial em que nós vamos comparar o mapeamento das fases de uma DFT, que vai ser a matriz Q, de uma forma ideal, para o Lorentziano. Então, nossa pesquisa aqui inicial foi só mesmo fazer essa verificação, né, que você vai assumir um ômega de referência que você considera esse Q sendo uma DFT, que na prática isso não vai acontecer, mas que pode nos dar uma referência para essa comparação. Aqui nós temos alguns detalhes que posso compartilhar com vocês em outro momento. E, por último, nós temos o nosso último slide, nossos resultados,
dessa comparação inicial em que nós setamos esses parâmetros e fazemos a comparação entre o método de referência, que seria considerar o Q sendo uma DFT, e o impacto prático disso, em que nós fazemos um mapeamento para o Lorentziano. Isso acarretou uma perda de 3 dB de performance, né? Então, esse é uma primeira verificação que nós estamos fazendo, né, conjunto com o professor André, o Paulo também, para poder vislumbrar algumas técnicas, né, para nós, de forma que nós podemos proporcionar uma aproximação dessas duas curvas. Então, nosso objetivo agora é aproximar a curva verde da azul, provavelmente otimizando os pilotos, ou também nada impede da gente otimizar o Q, uma otimização conjunta de Q e S, de forma que a gente possa aproximar essa curva verde do ideal, né? Outra perspectiva é a gente também incluir modelo de canal geométrico. Nós aqui assumimos apenas canal IID, mas o modelo geométrico também pode nos dar alguns insights melhores, por exemplo, em mmWave, millimeter wave, explorar a estrutura do canal de forma até nos ajudar nesse ganho de performance. E também nos proporcionar um método que mais se aproxime do prático, da realidade, né? Ok, então essas foram as nossas considerações sobre DMA, nessa pequena apresentação para vocês. Obrigado. Está o meu contato. Fica Obrigado.